Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de artes para os anos finais. Eu sou o professor Antônio e hoje estarei conduzindo junto com vocês mais essa experiência artística. E sempre lembrando, o nosso olhar ele tem que ser diferenciado, tá certo? Hoje o tema da nossa aula ele vai ser o paisagismo. Nós já vimos, como eu falei em aulas anteriores, nós teríamos uma sequência de aulas falando sobre paisagem. E como que essa paisagem interfere no olhar do artista? E agora nós vamos falar de como o olhar do artista também interfere nessas paisagens. E aqui nós misturamos vários tipos de conhecimentos artísticos, quando a gente vai falar de paisagismo. Primeiro nós vamos pela imaginação do artista, quando ele olha e observa o ambiente, ele pensa o que ele pode fazer para modificar ou readequar essa paisagem. Nós vamos falar um pouco sobre botânica, sobre as plantas, como essas plantas, como a natureza, né? O homem pode não só intervir, mas interagir, e dessa interação brotar, se fazer a existência da arte nesse meio. Então vem com a gente, prepare o seu material. Se você está na sua casa, vamos junto. Se você está na escola junto com o seu professor, vamos todos juntos. É claro que sempre respeitando o distanciamento, sempre fazendo, que nós ainda estamos em períodos que nos exige cuidado. Mas esse cuidado nunca deve ser o cuidado de aprender. Nós temos sempre que estar atentos, abertos a novas aprendizagens. Então vamos juntos. O paisagismo. O paisagismo é a arte de planejar, é criar espaços agradáveis ao ar livre, usando elementos naturais como plantas, pedras, água e terra. Como é gostoso a gente passear, caminhar por um lugar agradável. Observe muitas das nossas praças, observe muitos espaços e ambientes onde você chega. A natureza te abraça, a natureza te acolhe. Aquele ambiente, ele te acolhe. Não é isso? Quando você passeia pelas praças, por exemplo, da cidade, você observa as plantas todas podadas num certo tamanho, fazendo uma figura, seja ela um círculo, seja ela um quadrado, um retângulo. Você vê as palmeiras, como que elas são colocadas, estrategicamente posicionadas. Você observa as nossas ruas e avenidas, principalmente no centro da cidade, os inhotis. Você olha, quem observa a Avenida Minas Gerais num espaço mais alto, você vai ver como que como que foi planejado, os inhotis de um lado e do outro, a avenida toda arborizada, e no centro dessa avenida, na área central, a Praça Serra Lima, também com toda pensada e planejada para poder interagir. É o concreto junto com a natureza. Então, quando a gente fala de paisagismo, o paisagismo não é simplesmente plantar, não é simplesmente observar, é interagir, é pensar, é junto com a natureza, é pegar aquilo que a natureza produziu dentro daquele espaço e junto com um mínimo de intervenção, um mínimo de intervenção e um máximo de interação, construir algo belo, algo agradável, para trazer, para juntar, para você estar onde o ser humano se sinta também acolhido. Os paisagistas, eles são quem? Os profissionais que fazem projetos de jardins, praças e parques. Para isso, precisam conhecer as plantas, saber quanto tempo elas levam para crescer, de que tamanho elas vão ficar após se desenvolverem e a quantidade de luz e de umidade e calor de que cada planta precisa para viver. Não basta simplesmente ser artista, não basta simplesmente ter a imaginação para ser um paisagista. Você também tem que ter um conhecimento de botânica, conhecimento das plantas. Por exemplo, se a gente pegar uma planta de deserto, uma planta da caatinga, e plantar na nossa cidade, você acha que ela vai
ela vai, como dizer assim, ela vai viver por muito tempo, ela vai compor esse ambiente por muito tempo. Na sua casa, por exemplo, quem tem uma planta, né, dentro de casa, lá em casa eu tenho várias e várias. Adoro o espaço verde, ele é fantástico. Mas cada planta ela tem, né, a sua característica. Umas gostam de mais luz da manhã, outras gostam da luz à tarde, outras você precisa regar uma vez por dia, outras uma vez por semana. Né? Então, fazer esses ambientes, montar esses ambientes, vai de acordo também com o conhecimento. Quando eu falo da questão da interferência, é justamente também isso, é você conhecer, é o artista conhecer, é ele saber onde aquela planta ela vai ficar bem, onde ela vai fazer essa composição, né, junto ao ambiente, junto ao espaço, e a interferência do homem ela vai ser mínima. Né? Após, por exemplo, eu vou falar desse plantio ou dessa poda, desse corte, né? E as plantas ali vão se sentir bem, o ambiente vai ficar mais gostoso. Mas a planta também ela vai sobreviver e ela faz essa composição. Observem esse jardim, essa entrada desta casa. O que é que você enxerga aqui? Você vê plantas pequenas, plantas médias, plantas grandes, em espaço, né? Ou seja, as plantas rasteiras, não colocadas de qualquer forma, não colocadas de qualquer jeito, e não qualquer tipo de planta. Mas a planta específica é para aquele ambiente, para aquela região onde ela foi colocada. Não é fantástico? Não é bonito? Não é acolhedor? Não é? Não é feito de qualquer forma. Você vê que não é um jardim natural. Quando eu falo natural, porque ele não nasceu assim, ele não se fez assim. Aquelas plantas elas não simplesmente nasceram ali naquele espaço. Elas foram pensadas, elas foram organizadas para aquele local. Então, quando a gente fala da interferência do homem, nós falamos disso, é do pensamento. E se o paisagista, né, e o trabalho de paisagismo também, ele é muito importante. Né? Ele é de suma importância para a nossa humanidade hoje. A gente parar para poder observar os espaços onde passa um paisagista, onde se pensa estrategicamente aquele lugar, a natureza agradece, os nossos olhos, os nossos sentimentos também. Os reais jardins botânicos né, de Kiev estão entre os maiores e mais antigos jardins do mundo. Eles foram criados em 1751 e localizam-se a sudeste de Londres, na Inglaterra. Nesses jardins foram reunidos 40 mil espécies de diferentes plantas. Você imaginou que são 40 mil espécies num lugar só, compondo um jardim apenas? Né? Originárias de muitas partes do planeta. Assim como os museus, os jardins botânicos eles são instituições que tiveram um papel ativo na colonização europeia, ao se apropriarem da biodiversidade dos países colonizados. Ou seja, a Inglaterra é um país colonizador. Os ingleses, quando eu falei em aulas atrás, quando eles iam em comitiva, iam descobrir algum lugar, faziam as suas viagens, eles não só conheciam, não só registravam, não só colonizavam, mas traziam também espécimes animais e, por que não também, agora dizendo, as espécies botânicas, as plantas que se adaptaram, podem ver se adaptavam ao clima europeu, principalmente na Inglaterra, né, ou não. E a partir disso surgiu o Jardim Botânico, um dos mais antigos do mundo. E por que não dizer também um dos mais lindos? Observe a imagem. Observe essa paisagem. Observe esse espaço e observe este ambiente. Já também no Brasil, acho que nós também não devemos nada para o Jardim Botânico Inglês. A história do paisagismo está ligada à obra mundialmente conhecida de Roberto Bulemax,
que viveu entre 1909 e 1994. Ele iniciou seu trabalho na década de 1930, projetando jardins nos quais misturava plantas tropicais com a estética da pintura abstrata. Muitas vezes seus jardins eram planejados inicialmente em desenhos e pinturas, e Burle Marx interessava-se especialmente pela flora brasileira, isto é, pelo conjunto das vegetações, das espécies vegetais existentes aqui no nosso país. Aqui está Burle Marx. Prazer, esses são os nossos alunos, Burle Marx. Em seu sítio, no bairro de Guaratiba, no Rio de Janeiro, o paisagista elaborou ambientes naturais usando água, pedras e folhagens. E fundado em 2004, em Brumadinho, Minas Gerais, nós temos o Instituto Inhotim. Você já deve ter visto muitas reportagens sobre, que abriga obras de artistas contemporâneos nacionais e internacionais. O jardim que deu origem ao projeto do Instituto foi concebido, foi criado, foi pensado por Burle Marx. E ao longo dos anos, passou por ampliações elaboradas por outros paisagistas. Então, se nós estamos falando do Jardim Botânico Inglês, nós não podemos perder também de falar do nosso Jardim Botânico, ou considerado um dos maiores museus a céu aberto da América Latina, que é o Instituto Inhotim, que fica em Brumadinho, próximo a Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Esse é um pouco do jardim de Burle Marx. E agora eu vou te fazer um convite. Vamos passear pelo Instituto Inhotim? Vamos embora todo mundo? Vamos conhecer um pouco do espaço? Vamos conhecer um pouco do que é o Instituto Inhotim? Mas, professor, como é que nós vamos? Esse tempo de pandemia nos ensinou tanta coisa. Esse tempo do fica em casa nos ensinou tanta coisa. Ensinou que nós podemos viajar sem sair de casa. Nós podemos conhecer vários lugares a partir de um clique. Então, agora nós vamos conhecer virtualmente o Instituto Inhotim. Dentro da sua atividade, você tem aí também um link direcionando. Mas se você tiver dificuldade de pegar esse link, é só dar um Google. Coloca a visita virtual ao Instituto Inhotim. Vai abrir o site oficial do Instituto e lá você também poderá conhecer um pouco mais. E eu vou apresentar para vocês um pouco aqui agora. Bem, então nós já estamos nas portas do Instituto Inhotim. E dentro do jardim do Instituto tem várias exposições. Várias. Lá você vai poder escolher, você entrar no site, você vai poder escolher qual exposição, ou todas, ou você pode tirar um tempo para poder assistir todas, participar e passear por todas. Mas aqui nós vamos diretamente para a exposição Resistência, Diversidade e Sabedoria. Os segredos do Jardim Deserto. Nós estamos falando de paisagismo, vamos ver um pouco do paisagismo e como que essa arte ela interage muito no meio ambiente. Então vamos observar. Observe as paisagens. Isso aqui, todas essas fotografias, elas são tiradas do Jardim do Inhotim. Vamos falar das adaptações das plantas. Os caules verdes, espinhos, pouco ou nenhuma folha, acúmulo extremo de água e trocas gasosas noturnas são algumas das adaptações que essas campeãs da evolução, ou seja, os cactos, apresentam. Tais adaptações confirmam as conclusões de Darwin, de que a natureza preserva as variações que permitem a sobrevivência em um ambiente. Olhem as imagens. O interessante são as imagens, os espaços e também o olhar do artista, no caso aqui do nosso fotógrafo. Esse nós estamos falando do jardim de deserto.
as observações desse espaço, né, falando dos cactos especificamente. Quando a gente fala das plantas que são adaptadas ao espaço, que elas são colocadas dentro do mesmo espaço, né, são plantas com similaridades, que são a ausência de folhas, que é uma característica comum das espécies de ambientes áridos. Aí nós estamos vendo aqui, em destaque nessa imagem, que são os avelós, que é tolerante e resistente a condições de seca alta e de alta salinidade. Observe essa outra imagem, essa outra planta. E o interessante dessa visita virtual junto ao Instituto Inhotim é que, além das explicações, voltando aqui à imagem, além das explicações escritas, você também tem a audioexplicação dos especialistas que trabalham no Instituto Inhotim. Se você parar e clicar aqui, você vai ver, por exemplo, a Nayara Mota, que é bióloga, relatando sobre as espécies. E as diversas espécies existentes nos jardins do Inhotim, que não tem só esse de deserto, não, são vários outros jardins projetados por Burle Marx. Muito bem, eu vou deixar vocês agora navegarem, passearem, conhecerem o paisagismo de Inhotim, tá certo? E eu vou chegando aqui ao fim da nossa aula. E para acessar as atividades da nossa plataforma SMED EV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, tá certo? Entre nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, tá certo? Faça a sua viagem, conheça o Inhotim, depois você me conta para o seu professor, conta para os seus amigos, tá certo? Faça as suas atividades, fique bem e até a próxima aula.